Vou falar hoje aqui no Cafarricosa a respeito da diferença entre os medíocres e os tops. Bom, medíocre, sabe o que é medíocre? É uma coisa mediana, aquela pessoa que está na média. Não é nem maravilhosa e nem péssima, está na média, ou seja, 99,9999% da população mundial. E os tops são aquelas pessoas que conseguiram alguma coisa, ou seja, conseguiram aquilo que elas queriam realizar. Não necessariamente aquilo que uma pessoa quer, aquilo que você quer. O que importa é você se sentir feliz e realizada com aquilo que você conseguiu conquistar, que era o teu desejo real de alma, de coração. Aquele desejo genuíno que te preenche a alma, te preenche o coração. Esse é o verdadeiro sucesso, é a verdadeira realização. Mas qual que é a principal diferença? Eu fiquei muito pensando sobre isso, né? Eu cheguei a uma conclusão: é a ousadia. Mas veja, existe uma diferença entre ousadia, a pessoa ser ousada, e a pessoa ser folgada. Folgada é aquela pessoa que não respeita os outros, é aquela pessoa espaçosa, que invade a privacidade alheia, invade o espaço das outras pessoas, passa por cima dos outros. Não estou falando disso, eu estou falando de ousadia. A ousadia requer uma pimentinha de não ter medo de correr riscos, por exemplo, não ter medo de fazer papel ridículo, não ter medo de errar, não ter medo de fracassar. Isso para mim é ousadia. Sabe quando você tem vontade de falar alguma coisa, de você ser diferente, você não fala porque você tem medo? Eu lembro uma vez que eu fui participar de uma reunião de liderança, muitos anos atrás, e era basicamente de homens, né? E tinha em torno ali de umas 60 pessoas nessa reunião. E acho que tinha dessas 60, tinha umas 4 mulheres, e eu era uma delas. E fui fazer minha apresentação. Aí eu pensei, eu posso fazer uma apresentação bem low profile, uma apresentação bem sem sal, sabe aquela coisa bem mecânica que a maioria faz, bota o PowerPoint lá e vai apontando com aquela canetinha vermelhinha e vai falando aquela coisa que fica todo mundo bocejando e ninguém presta atenção, ainda mais que a minha área sempre foi técnica, né? Ou eu poderia fazer uma apresentação divertida, uma apresentação diferente, uma apresentação que nunca mais ninguém iria esquecer. Adivinha qual que eu optei? Pela segunda. Claro que eu fiquei receosa, mas eu queria fazer a diferença. E foi o que eu fiz. Eu comecei falando assim. Eu vou começar aqui, gente, falando com uma voz de Exu, que é para a minha voz impregnar no vídeo de vocês, na hora que vocês forem tudo dormir no quarto de vocês, porque era fora a reunião, né? Quando vocês forem tudo dormir, a minha voz vai ficar ecoando que nem uma voz de Exu. Todo mundo que estava com sono, porque era muito cansativo, era o dia inteiro de reunião, começava 8 horas da manhã, acabava 7 horas da noite, era muito cansativo. E a minha apresentação era logo depois do almoço, então você imagina, todo mundo na hora, bum, colou o olho em mim. E eu falei umas coisas engraçadas, e eu lembro que no final da apresentação eu usei a seguinte frase, isso tá todo mundo super descontraído, todo mundo rindo das coisas que eu falava, e eu falei o seguinte: gente, eu não mordo. Imagina só. Gente, eu não mordo. Ao menos não onde dói. E deu um sorriso. Todo mundo adorou, aplaudiu. Tinha um diretor, um estrangeiro, extremamente sério, extremamente carrancudo, extremamente bravo. Ele sentava sempre na última fileira, lá atrás. E ficava sempre assim, de braço cruzado. Ele levantou, ele veio falar comigo, super divertido, adorou. Falou: nossa, adorei o teu jeito de falar, a tua forma. Né? Foi muito divertido. Aí no outro ano que eu fui de novo, nossa, quando foi a minha vez, estava todo mundo assim, ó, esperando para ver o que eu ia falar. Então, assim, isso, claro, eu tive que ter um pouco de coragem e eu tive que ter uma ousadia para fazer uma apresentação assim. Poderia dar errado? Poderia. Mas eu acho assim, quando a gente faz a coisa genuína, quando a gente abraça a nossa verdade, quando a gente é a gente, sai uma energia gostosa de dentro, né? As pessoas gostam de escutar, as pessoas gostam de ver, as pessoas se sentem bem, as pessoas se sentem energizadas, as pessoas conseguem perceber essa troca energética. E aí todo mundo quer estar perto, mesmo que você fale um palavrão, mesmo que você fale uma coisa que nem eu usei a palavra Exu, que é das religiões afro, e tinha muita gente ali evangélica, tinham judeus ali, tinha, né, de várias religiões. E as pessoas acharam engraçado aquilo, né? As pessoas gostaram, as pessoas. Então não teve essa coisa de tá falando, tá falando, tirando sarro, ou tá falando de uma outra religião, ou tá falando de uma coisa que é coisa do diabo. Não teve isso. As pessoas levaram bem pro lado cômico, pro lado engraçado, pro lado leve, e ficou uma coisa bacana, entendeu? Não ficou aquela
aquela coisa pesada, aquela coisa maçante. Então, eu tô usando esse exemplo, mas você pode usar isso em várias áreas da sua vida. No relacionamento, eu falei isso na segunda-feira, quando eu conheci meu marido, eu tive uma atitude ousada. O marido era tímido. Ele estava há horas olhando para mim, não tomava atitude de vir falar comigo. Na hora que nós dois ficamos um de frente para o outro no bar, a hora que eu virei para ele, eu fiz assim: só fiz isso, uma atitude ousada para uma mulher, né? E ele super veio, na hora fala comigo, a gente começou a conversar ali, ficamos mais de uma hora conversando e deu tudo super certo. E o cabra tá aí até hoje, né? Estamos juntos há, sei lá, entre namoro e casamento, acho que 15 anos, 16 anos. Tem chão, né, gente? Então, ou seja, foi uma atitude ousada. Então, quando você tem uma atitude ousada, não folgada, mas ousada, você passa na frente dos outros. E isso é uma grande diferença, eu acho, uma grande característica de quem consegue se realizar na vida, consegue prosperar na vida, e aquela pessoa que fica sempre ali no normalzinho, aquela pessoa que está sempre na mediocridade. Por quê? Porque você tem que ousar, você tem que correr riscos para você conseguir obter alguma coisa. Não adianta você achar que você vai ficar sempre naquela coisa bem. Aqui é seguro para mim, né? Eu conheço isso aqui, eu domino isso aqui, é seguro. Você não consegue progredir, você não consegue prosperar, você não consegue que outras coisas novas venham para sua vida se você continuar nessa coisa, nesse medo de arriscar, nesse medo de fazer papel ridículo, nesse medo de botar a cara a tapa, medo de se lançar. Essa é a grande diferença. Um beijo.